Fala, meus queridos seres humanos que eu chamo de amigos. Quase que eu errei, mas aí eu dei uma engatada. Tudo certo com vocês? Vamos falar de dinâmicas de circulação. Olha minhas unhas amarelas, gente. Vocês amaram? Eu amei, porque eu acho que é bem diferenciado. Ó, esse aqui é o esmalte. É da Impala. Amaram? Ju Paz. Fute e Sol Cremoso. Tá? Esse é o nome, caso alguém queira. Bom, basicamente, dinâmicas de circulação. É basicamente como que vai articular, né? Isso estuda como que se articulam os fluxos de pessoas, mercadorias e informação. O maior foco que eu vou dar é de mercadorias, e eu falei circulação e informação. Não lembro o que eu falei, tô ficando confusa. Mas aí depois, no final, eu vou falar um pouco de informação. De pessoas eu não vou falar tanto, até porque eu não quero. Porque o que eu tenho mais coisa de mercadorias. Mas ali, tipo, no aeroviário, eu vou falar um pouco de pessoas também e tudo mais. Basicamente, uma coisa que tem que analisar quando for ver em geral as dinâmicas de circulação é a urgência daquela coisa. Porque se eu vou pensar assim, vale mais a pena fazer uma carga pequena em um navio, em um avião, não sei o quê. Eu tenho que sempre ver a urgência. Se essa carga é uma coisa, tipo assim, um chip de um celular ou um órgão. Porque, em teoria, um avião... Eu já vou dar um big spoiler, mas enfim, um avião deveria percorrer distâncias grandes. Mas, considerando que existe uma pessoa num estado próximo, ou na cidade aí já tá exagerando, né? Mas num estado próximo, que não precisaria fazer uma viagem de avião. Uma cidade, foda-se que eu tô falando. Uma distância pequena, que tu não precisaria fazer uma viagem de avião. Só que essa pessoa precisa de um transplante urgente. É óbvio que vai ser com avião que vai ser feito esse transporte de órgão. Então, não é sempre a mesma coisa. Depende muito da urgência. Basicamente, uma coisa que tem muito foco para a dinâmica de circulação, eu tô focando muito nas minhas unhas amarelas, é a intermodalidade, que é basicamente a forma em que tu vai diversificar os modos, assim como nas energias tem que ter uma diversificação, na dinâmica de circulação tu também tem que diversificar para ter um bom funcionamento, até porque dependência excessiva é ruim, e o Brasil, assim como depende muito do modal de energia hidrelétrico, a gente também depende muito de certos modais de transporte que a gente vai falar aqui. Mas então, basicamente, a intermodalidade seria essa combinação de vários modais de transporte para ter um bom funcionamento. E a conexão de infraestrutura é o nó que permite essa intermodalidade. Porque, por exemplo, quando chega um navio num porto, para descarregar as cargas, digamos que tem um braço mecânico que vai lá e tira as coisas e põe num container e vem um caminhão e pega as coisas e tudo mais. Essa intermodalidade só aconteceu porque o braço mecânico lá do caralho a 4, que é esse nó, tá fazendo a conexão da infraestrutura, tá? Agora que esse conceito principal passou, vamos rodoviário. O rodoviário é o modal que a gente mais depende no Brasil. Então, 60% das cargas e descarga de mercadoria, a maioria das coisas que eu vou falar aqui é mercadoria, eu já falei isso, mas eu vou repetir. 60% da carga e descarga de mercadoria no Brasil é feita pelo sistema rodoviário. Isso é pra caralho. E tem muito problema, mas vamos começar pela história. Por que a gente depende tanto do sistema rodoviário? Basicamente, o Washington Luiz, que ficou na presidência de 26 a 30, ele tinha aquela frasezinha dele que era governar é construir estradas, porque na visão da época, que o Brasil estava começando a se industrializar, estava começando a mudar, né, tava um Brasil novo, república recém-proclamada, já tô forçando a barra, né, calma lá, Calabreso que também, eu tenho que parar de falar isso. República tá se estabilizando no Brasil mesmo, então seria um sinônimo de civilização construir estradas, tu vai estar integrando as pessoas. Aí, um tempo depois de Vargas, vem JK, Juscelino Kubitschek. Em 56, fica até 60, e esse manito, ele vai partir desse princípio também, de que governar é construir estradas. E ele vai construir estrada pra caralho, porque além do óbvio do negócio de civilizar e incluir pessoas, também tá crescendo na época. O Brasil é o quarto país mais populoso do mundo na época, praticamente, se eu não me engano, né? Então, tem muito mercado consumidor para a indústria automobilística, que está crescendo na época, e a indústria automobilística de fora está vendo no Brasil uma oportunidade, né, de conseguir cliente, e o Brasil está vendo na indústria automobilística uma oportunidade de emprego.
Até porque o Vargas, que veio antes do JK, ele era muito nacionalista, então ele não tinha tanta flexibilidade para as multinacionais. E assim que o Vargas sai do poder, quando o JK entra, ele fala assim, é agora que a porra toda muda, tá ligado? Eu vou botar, sim, multinacional nesse país. Então tem essa boom de estrada no Brasil, vai ter estrada pra puta que pariu, vai, assim, sul e sudeste, obviamente, vai ter mais estrada pra conectar mais, o norte do Brasil vai ter muito menos estrada, até hoje, inclusive, mas isso, de certa forma, é bom, né, que tu não quer cruzar uma rodovia pelo meio da floresta, não é ambientalmente tão ok assim, né, mas não é tão integrador também, né, se tu for pensar como é que a gente integra uma região sem danificar os recursos ambientais de uma área tão sensível, né, isso é um problema que eu, obviamente, não tenho a resposta, mas enfim, então, basicamente, a estrada é esse eixo integrador da época. Vamos para vantagens e desvantagens desse modelo? Basicamente, vantagens. A estrada, ela é barata relativamente. Tá? Eu tenho um dado aqui. Cadê meu dado? Não é um dado de jogar e tirar números, tá? Ó, 1 quilômetro de asfalto custa 1,5 milhões de reais. Assim, barato? Será que eu falei errado esse número? Eu acho que não. Acho que é que eu sou um pouco sem noção pra essas coisas. Mas, tipo assim, em teoria é barato comparado com os outros modais, tá? Ele é flexível, porque tu não tem um terminal, né? Diferente de um trem, de um aeroporto, enfim, não tem uma estação. E, em teoria, as estradas são muito boas para distâncias menores que 500 km. Caso, assim, ó, eu sei que eu sou meio ignorante quanto a quilômetro e tamanho de coisas, unidade de medida, mas eu sei que o Brasil é grande pra caralho. E a estrada não é o melhor modal pro Brasil. A rodoviazinha, sabe? Não tá rolando. O sistema rodoviário não é o mais top pra gente ser tão dependente assim como a gente é. Porra, 60% da carga e descarga, cara, isso é demais, isso é muito caminhão o tempo inteiro. Aí as desvantagens, ele é ineficiente energeticamente falando, ele polui bastante, né? Ele permite pouca carga, porque um caminhão, comparado com um navio ou com um trem, é pouca carga. O caminhão, ele desgasta muito a estrada também, porque, tipo, se tu lota um caminhão de mercadoria, ele vai passar, vai desgastar a estrada, e ele é relativamente perigoso, porque é fácil de roubar. Aí o ferroviário, que é então aquele recomendado para distâncias de 500 km para cima, o que seria bom então, né? No Brasil, a gente dependia até que bastante do ferroviário ali na época, depois que se popularizou lá na Europa e tudo mais. Quando começou o ciclo do café aqui no Brasil, século XIX, a gente começa a depender do ferroviário. E, segundo reinado, isso. Vocês ouviram o barulho da minha garganta? Gente, não sei o que é isso. Acho que eu tenho que ir no médico. O café, então, tá bombando. Então, São Paulo e Rio de Janeiro tem essa necessidade de aumentar a conexão com outros lugares. Porque antes, a distância do litoral para onde estava saindo café pro litoral era pequena, sabe? Só que agora começou a se expandir o Brasil e o comércio e plantação e não sei o que, tá fazendo com que a distância do litoral para onde tá saindo o produto tá cada vez maior. Então eles precisam de uma coisa que vai conectar esses espaços, e aí vai ser então esse ciclo que vai se construir sobre a malha ferroviária, porque assim, tu precisa da malha ferroviária para transportar o café, para gerar lucro. E para tu construir a malha ferroviária, tu precisa do lucro que tu ganha do café, que para tu transportar tu precisa da malha ferroviária, ou seja, é um ciclo que vai se retroalimentando. Ai, que lindo. Agora, vantagens e desvantagens. Ah, não, mentira. Aí, como é que se abandonou, então, né, se a gente era tão dependente assim pra caralho? O JK. Nada contra o JK, né? Acontece, faz parte. Ele foi ali no que parecia certo pra época, só que acabou que a gente perdeu muito do potencial que a gente tinha pra continuar nesse modelo aí. A vantagem, ele é mais eficiente questão energética do que um monte de caminhão passando, assim, os trens ia ser um pouco melhor. Ele tem mais capacidade de carga e também é mais seguro quanto a roubo, porque é mais difícil roubar um trem do que tu roubar um caminhão, um carro, sei lá. Aí desvantagem é porque ele é custoso para instalar, é muito caro para instalar, e ele é lento para mercadorias, 40 km por hora. É lento isso, é lento, tá? Para uma mercadoria isso é lento. A questão é que realmente para pessoas talvez ele seja mais rápido, mas a gente tá falando de mercadorias. Ok, aquaviário, eu quero ir rápido, mas acho que tem tempo pra caralho. Nossa, eu tô me exaltando aqui por nada, meu. Aquaviário, ele é o menos poluente. Ele vai ter uma divisão aí em duas coisas, mas vamos começar pela vantagem e desvantagem já direto, assim. Ele é o menos poluente, assim, ele consegue transportar mais carga, só que ele é lento pra
caralho. Ele é tão lento, tipo assim, ele é muito lento, tá quase parando essa porra, ele é lento pra porra. Então, ele, tipo assim, num grau de urgência, tu não vai confiar no aquaviário, porque ele é lento pra caralho. Mas ele transporta muito. Aí tem 2 divisões. Não, no caso, uma divisão em 2. Sei lá como é que se fala, gente. O fluvial e o marinho. O fluvial é por rio. Caso tu não saiba, fluvial significa de rio, enfim, e marinho, pela lógica do nome, mar, inho, mar, né? O fluvial, o Brasil, ele tem uma grande rede hídrica, então, pro fluvial. Só que 2/3 da nossa capacidade hídrica está sem ser usado. Uma capacidade ociosa de 2/3 da nossa rede hídrica. O Brasil... Não, calma. Rede hídrica eu acho que é o que está sendo usado, né? Eu sou um pouco ignorante. Eu já falei isso. Deve ser falado. Eu gosto de falar isso, que eu sou ignorante. Eu não tenho medo da minha ignorância. Tá, me passei agora real. Eu senti dor física, perdão. Ó. Basicamente, o fluvial, então, ele compensa energético. Eu acabei de falar ali que ele compensa. Será que... Por que que eu escrevi? Ah, tá, lembrei o que significa isso aqui que eu escrevi. É que basicamente assim, tu pode olhar e falar assim, pô, mas tu fazer tanto transporte com um navio não é negativo pro meio ambiente, tá? Poxa, metendo uns puta de uns naviozão no rio, vai poluir, enfim. Sim, não é paia, calma. Não é uma coisa, nossa, que lindo, John Lennon, Imagine All the People. Só que, tipo assim, amigo, você está no mundo real, não na Disney, então não tem como ser 100% perfeito. Aí tu compara, tu depender 100% de rodovia, botar um monte de caminhão emitindo um monte de gás poluente pra fuder lá com as camadas que nos protege lá das porra do sol e não sei o que. Tipo assim, é muito mais beneficente tu fazer uma mescla e mesclando e compensando um no outro e diversificando, porque assim o impacto ambiental é menor. Então, por mais que sim, polua um pouco, vale mais a pena poluir um pouco do que poluir muito. Pelo menos é assim, dos males o pior, né? Não, calma. Dos males o menor. Como é que é o ditado? É algum ditado assim. Acho que eu falei um pouco errado o ditado, mas tudo bem. E assim, o Brasil tem grande potencial no norte para o modelo fluvial, porque é mais plano e tudo mais. Mas como que vai fazer então numa região que tem planalto? Como é que tu vai fazer? Tu vai deixar de fazer o sistema marítimo ali? Não. Existem eclusas, que são mini elevadorzinhos de água, assim, é muito legal, gente. Eu vi uma simulação no YouTube mesmo. Eu vou tentar botar o link aqui em algum lugar pra vocês verem qualquer coisa. Tipo, são elevadorzinhos de água. Que, tipo, o navio tá vindo assim, aí ele para aqui, fecha uma comporta atrás dele, aí sobe isso aqui, aí ele, essa comportinha aqui, tipo, faz pra ele passar pro andar de cima, e aí o navio que estiver vindo daqui vai parar aqui, vai descer e vai seguir lá. Então é muito bacaninha, sabe? É bem legal. E o maior capacidade... O local que tem maior capacidade instalada aqui no Brasil é Tietê, Paraná. Tem ali o... Como é que chama isso, Jesus? Ah, eu só escrevi maior capacidade instalada mesmo, tá bom. E agora, da parte do marinho, então esse daí foi fluvial. E da parte do marinho, se tu for olhar pro mundo, o leste asiático domina. Tipo assim, dos 10 portos mais movimentados do mundo, 7 deles são da Ásia. Tá? 7 deles. E se tu pegar e falar assim, nossa, caralho, por quê? Calma lá, ó. Mentira. Cala em minha boca, 7 deles são só da China. A China, gente, ela é muito protagonista nos portos. Porque ela transporta mais mercadorias do que pessoas. Ela transporta mais produtos do que pessoas. E o leste asiático, então, tá crescendo muito. Então, ele tem maior destaque, né? Eu tenho a lista aqui. Não, mentira, não tenho. Eu ia falar que eu tenho a lista dos nomes aqui, mas eu não tenho. E o volume duplicou do número de cargas de 2006 para 2005 para 2023, praticamente. Não sei se é esses anos exatos, mas... Nossa, cara, eu tô com soluço agora também, vai se ferrar. Nas últimas 2 décadas, o volume duplicou das cargas de navio. De navio? É assim que chama, né? Tô começando a desconfiar de tudo. Então é muito legal ver essa evolução e como a China tá se tornando protagonista disso, né? O leste asiático, principalmente. E aqui no Brasil, então, puxando pra cá, nós temos 40 portos internacionais, só que tem um problema. O Brasil gosta de centralizar as coisas, né? O Brasil gosta de excessivamente centralizar as coisas. Esse é o problema. A gente tá com uma dependência excessiva. O Porto de Santos, ele acumula 70% da carga e descarga dos portos. 70%, tem noção disso? 70%? Isso é pra porra.
Entendeu? Isso é muito. Se a gente entrasse numa guerra, que os Estados Unidos viessem intervir no Brasil, por exemplo, se eles tomassem o Porto de Santos, a gente não ia conseguir diversificar o suficiente para compensar e a gente ia, tipo, quebrar economicamente. Isso é louco. É um número muito alto, 70%. A gente depende muito do Porto de Santos. E um outro problema que acontece, né, disso é que toda a mercadoria vai chegar nos portos e aí dali vai sair, vai ser redistribuída por rodovia de novo. Então é uma dependência em um porto e depois a dependência rodoviária de novo. Então o Brasil é extremamente dependente do Porto de Santos e das rodovias. Isso já ficou meio claro, mas tudo bem. Agora sobre gargalos. O que é um gargalo, meu Deus? Eu não tô com nenhuma garrafa para ilustrar aqui, mas gargalo é aquela parte da garrafa, vou pegar um tubo de cola, tá? É a parte da garrafa que ela afunila aqui. Pensa que isso aqui é uma garrafa, ó, eu tô bebendo aqui, é aquela parte que afunila. Então, é esse estreitamento no sentido de, tipo assim, deixar mais difícil de acontecer o transporte marinho, por exemplo. Porque os gargalos que tem aqui é baixa calagem, ou seja, baixa profundidade, que ela pode ser gerada pelo assoreamento, que é quando fica caindo uma sujeira, umas cargas, derruba no rio, enfim. No rio não, no mar. E aí o canal, a profundidade dali vai diminuir, porque vai ficar atolando lá no fundo, né? Vai ficar sedimentando os bagulho. E aí precisaria fazer, então, como é que é o nome? Drenagem. Só que isso aí é muito caro, então a gente não faz isso com tanta frequência e com a frequência que precisaria fazer, logo a gente se ferra. Porque se tu tem baixa profundidade, o navio ele não consegue passar tão bem. Isso gera um trânsito, cara, um trânsito. Tanto uma fila enorme de navio que teve o canal de Suez em que ano? Sei lá, 2020, 2021 mais ou menos, um navio emperrou lá, porque tava, tipo assim, estreito pra caralho. E aí ficou uma fila de navio atrás, mas também pensa no porto, que tava esperando a mercadoria pro dia X, e aí por conta desse atraso todo, vai ficar uma muvuca, vai dar ruim. Então, esse é um problema, né, um dos gargalos. Aí o assoreamento que eu falei já, né, dessa sedimentação do negócio. Aí o negócio é que, meu Deus, eu escrevi Santos. Porto de Santos, por exemplo. É Porto? Gente, tô ficando louca. É Porto de Santos. O Porto de Santos tá lá esperando, né, as cargas. E aí, pensa, uma fila de 10 quilômetros de espera. De caminhão mesmo, para pegar as mercadorias. Tu vai ter um custo alto para esse caminhão, por conta da espera e tudo mais. E isso vai aumentar no frete o valor. No que aumenta no frete, gente, eu sou um pouco ruim com essa corrente aqui que eu ia fazer de pensamento. Mas, basicamente, o que eu tô querendo falar é que, no fim, o preço aumenta pra gente, por conta desses gargalos aí que fazem com que o nosso preço final do produto aumente por um problema ali na parte de produção e de distribuição. Aí outro problema é a burocracia excessiva, que o Brasil tem burocracia em todos os setores, mas também isso tem aqui na questão marítima, né? Marítima, não marinha, dos portos e tudo mais. E a baixa qualidade da conexão de infraestrutura. Então, tipo, pensa um porto gigantossauro, cheio de produtos para chegar, mas tem, sei lá, um único braço mecânico para pegar. Vai demorar pra caralho, entendeu? A falta de infraestrutura boa. E aí tem o sistema de cabotagem também, que ele já é usado historicamente, o Brasil dependia muito dele na história. Só que aí no século XX o Brasil decidiu começar a se comunicar de outros jeitos, aí focou nas porra das rodovias, dependeu demais delas, parou de usar o sistema de cabotagem, que foi uma estupidez, porque era muito útil. O sistema de cabotagem é tu navegar, tipo, dentro dos próprios portos do teu país. E isso ajuda, porque isso faz com que não tenha tanta dependência, isso transporta melhor as mercadorias e tudo mais. Só que o Brasil, né, gosta de depender excessivamente de certas coisas e aí ficou nesse problema. Beleza. Isso era mais um jeito de diversificar, né, essa modalidade. Mas tudo bem, o Brasil não quer, né? Tudo bem. Agora, sobre o aeroviário. Basicamente, falando bem rapidamente sobre as pessoas, nas últimas décadas, nos últimos anos, é possível ver que as pessoas têm mais capacidade de viajar no geral. Mesmo que não tenha mais tanta necessidade de viagens tipo, para fazer uma reunião, uma coisa assim de emprego, porque agora a gente pode fazer tudo pela internet. Parece não, tem meio que um barateamento dos preços das passagens e tudo mais, então mais pessoas estão podendo viajar. Logo, por mais que não tenha tanta necessidade num âmbito profissional de fazer uma conferência e tudo mais, tu ainda tem a questão do barateamento que faz com que as pessoas viajem. Além disso, uma vantagem para as pessoas é que faz meio que essa compressão do espaço-tempo. Lembra da globalização? Então,
Com um avião, tu consegue travelar. Nossa, olha que gringa, travelar. Viajar uma longa distância em pouco tempo. Agora, para as cargas, a desvantagem é que o volume é muito limitado para cargas. Basicamente, 2% das cargas do mundo lá que é só do aeroviário, porque é pouco volume de carga. Só que elas são também as cargas mais valiosas também, que tem um valor alto. Porque tu pensa tecnologia, celulares, chips, essas coisas pequenininhas, tem um alto valor, né, nelas, porque é uma tecnologia, é caro. Então, esse é essencialmente o tipo de coisa que um avião vai transportar. Até porque se ele for transportar um produto barato, não vale a pena, porque tu botar um avião para voar é caro pra caramba. Então precisa ser uma coisa que vai compensar o valor do voo, né, da viagem, enfim. Aí, quais são as desvantagens? Ele é ineficiente ambientalmente falando, né, então é um dos mais poluentes, se não o mais poluente, eu não lembro, eu sou meio abestada. E ele essencialmente tem aquele negócio que eu falei de ser caro, mas aí voltando para aquilo que eu falei lá no início, sobre a urgência, né? Pensa, um órgão, tipo assim, dependendo da urgência, é óbvio que tu vai usar um avião para transportar uma coisa que é menor, que talvez não seja tão cara quanto um celular. Tudo bem que, né, se a gente for falar de mercado negro, os órgãos são meio caros. Mas enfim, nesse quesito, vocês entenderam da urgência? Beleza. E agora sobre outra coisa também que o aeroviário faz muito é a necessidade de construir aeroportos é de centralizar pessoas em uma determinada região. Então, São Paulo tem vários aeroportos, Rio de Janeiro tem aeroportos muito influentes, e lá centralizam pessoas. Mas também em cidades pequenas, às vezes são construídos aeroportos para tu criar uma conexão. Então, essas são as maiores finalidades dessa construção. Agora sobre o duto viário, e depois eu já vou falar sobre as tecnologias bem rapidão. Dutoviário, basicamente, são dutos, então tubos para transportar commodities. E aí, tu vai pensar nas três coisas principais. Minérios, que é o mineroduto, gás, gasoduto e petróleo, que é o oleoduto. Basicamente, em teoria, quando tu faz essa extração, o duto ele vai te conectar da extração para uma zona de refinaria, no caso, sei lá, de um petróleo, de um minério. Só que o gás, ele é o único dessas commodities que já pode ser usado em natura. Então, tu vai ter dutos que vão te conectar direto pra tua casa, né? Te conectar não, a porra do gás pra tua casa. Então, os dutos têm essa opção. Ou eles vão levar para um lugar de comércio, de distribuição, enfim, ou para um lugar de refino, ou para casa. E aí, a questão do duto é que ele vai ser útil para a questão da exportação, porque o Brasil, ele exporta muitas commodities, então isso ajuda também de levar da zona de extração para distribuição. Aí, sobre vantagens, é que ele tem um fluxo contínuo, então por mais que uma desvantagem seja que ele é muito lento, ele é 8 km por hora, a velocidade média, tu tem um fluxo contínuo, né, porque tu tacou ali os minérios, petróleo, sei lá, tu tá mandando ver. Então, é um fluxo contínuo e tem um risco ambiental baixo, sabe? Tipo, só vai ter um vazamento de um duto se ele for instalado de uma maneira, sei lá, horrível, que normalmente não acontece, ou se tiver um ataque, sei lá, o país entrou em guerra, tacaram uma bomba no duto, aí ok, vai acontecer um problema, né? A desvantagem, então, eu já falei que é lento, a instalação inicial é cara pra caramba, e... a manutenção é rara, mas quando ela acontece ela é cara, eu acho que é isso, eu não sei, eu botei manutenção rara como uma desvantagem, sendo que, sei lá, acho que tá louco. E agora sobre transporte de informação, então. Basicamente, passando para esse histórico assim bem rapidão, a informação em geral, ela é a mais generalista, então, sei lá, lá no início, bem no início da humanidade, se comunicavam por fumaça, sinal de fumaça, depois sino das igrejas na Idade Média para falar, estamos sendo invadidos, alguém nasceu, alguém morreu. Aí depois telégrafo, rádio, cinema, e aí o cinema já era um jeito de dar uma informação política, ou às vezes até no início era para mostrar as notícias e tudo mais. Só que o sistema de telefonia e de internet, que vão ser os mais recentes, eles vão ter um quesito mais pessoal. Então, tu direto com aquela informação, tu não tem que passar por outra coisa, tu não tem uma intermediação. No caso, no início aqui no Brasil, o sistema de telefonia, então, 1990, ele era precário e era intermediado. Tinha, sei lá, para tu ligar para um lugar, tu tinha que primeiro ligar para um outro lugar para eles te redirecionarem para outro lugar. Aí, era 100% estatizada essa rede.
E era caro pra caramba pra instalar a linha de telefone, só que a conta era barata. Só que, tipo assim, ninguém ia comprar porque era caro pra instalar. Aí, quando o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, entra, ele vai privatizar as companhias, essas coisas aí de telefone aí, e aí o valor de instalação é muito mais barato. Então, tipo, antes uma linha de telefone era, sei lá, R$ 1.500, agora vai ser R$ 180. Era mais barato de instalar. A conta do telefone vai ser mais cara, e aí as empresas vão lucrar mais. Então é lucrativo para as empresas, e para as pessoas é mais, tipo, barato de manter, em teoria, né? Porque é mais barato de instalar e mais gente vai ter. O problema é que eles se esforçaram pra caramba pra conseguir fazer isso ser mais fácil de instalar, para tipo, uns 2 anos depois, não 2 anos, eu tô exagerando, mas tipo, rapidamente se tornou obsoleto esse modo de circulação de informação, né? Porque agora, tipo, hoje em dia ninguém mais, quer dizer, ainda tem gente, obviamente, mas tipo, ninguém depende tanto assim quanto antigamente de telefone fixo, por exemplo. Então esse é um dos negócios que mostra bastante. E aí, hoje em dia, então, no Brasil, a tendência é que cada vez mais as pessoas se conectem pela internet. Praticamente 90% da população tem acesso à internet e a tendência é que chegue a 100%, assim. Então, aí, basicamente... Sorry. Ai, o cabelo na minha língua, que nojo. Enfim. Um gargalo, né? O gargalo não é só do sistema aquaviário. O gargalo, ele é também para a internet, por exemplo, muita gente usando ao mesmo tempo acaba sobrecarregando ela. Enfim, eu falei bem rapidamente disso. Também tem outras duas coisas desse transporte de informação, bem rapidão, porque já tá ficando muito longo, desculpa. É que tem duas tendências a crescer. O e-commerce, que é basicamente uma loja pequena, ela vai ter tendência a chegar mais longe do que ela chegava antigamente, porque dá para fazer comércio digital. E também o e-government, que é o, sei lá, o GovBR, aí o site. Você consegue fazer tanta coisa, tipo, se inscrever pro Enem pela internet. Então, é mais de boa. Era isso.